Hoje nós vamos dar continuidade à classificação das orações adverbiais. Hoje nós estamos na parte 3, já classificamos algumas orações e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já estamos estudando desde a aula passada. Hoje nós vamos falar das orações subordinadas adverbiais conformativas. As orações conformativas, elas estabelecem geralmente uma ideia de regra em relação a algum acontecimento da oração principal. Geralmente, quando a gente classifica a oração conformativa, a gente repara que a oração subordinada revela alguma conformidade em relação ao que foi anunciado na oração principal. As conjunções que aparecem geralmente para as orações subordinadas conformativas são conforme, como, consoante, segundo, o que a gente já viu também, que não deve ficar gravando tabelinha de conjunção. É sempre muito importante a gente conseguir classificar uma oração adverbial pela relação semântica que ela desempenha com a oração principal, né? Sempre o contexto da oração é que vai ajudar a gente a classificar, mas as conjunções, elas facilitam a identificação. Vamos ver um exemplo. No período, faço esses doces conforme minha avó me ensinou, na própria leitura você já percebe, né, que existe, parece que uma regra, né, de se fazer o doce, né, de se fazer como a avó fazia. Cuidado para não confundir conformidade com comparação. Eu não estou dizendo que eu faço o doce igual à minha avó. O doce pode ficar diferente, mas eu faço de acordo como ela ensinou, seguindo as regras como ela ensinou. Então você vê que a conjunção conforme dá uma ideia de conformidade. Dividindo o período, eu vou ter faço esses doces, olha a conjunção que aparece, conforme, então eu já sei que a oração subordinada se liga à oração principal. O conectivo que estabelece a relação de conformidade me ajuda a classificar essa oração como uma oração subordinada adverbial conformativa. Vamos ver um outro exemplo. O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Mesma leitura, tá vendo? Quando a gente observa o período, a gente vê que existe alguma regra estabelecida, a gente vê alguma relação de conformidade. Dividindo o período, eu tenho o campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Você deve estar procurando, cadê o verbo? O verbo está aqui, ó, estabelecidas. Ele está na forma de particípio, porque na verdade é uma oração que está reduzida. É como se eu lesse segundo as regras que foram estabelecidas pelo comitê. Mas aqui eu tenho uma relação, né, de oração reduzida aqui na função adjetiva. Então, não deixa de ser oração. A conjunção segundo permite eu identificar que essa é a oração subordinada e essa é a oração principal. Sempre lembrando que onde aparece a conjunção é a oração subordinada. Aqui não tem conjunção, vai ser a oração principal. Então, o conectivo também estabeleceu uma relação de conformidade, então eu tenho automaticamente uma oração subordinada adverbial conformativa. As orações comparativas, essas são mais fáceis, né, da gente identificar, porque ela já estabelece uma relação de comparação em relação à oração principal. Geralmente as conjunções que aparecem, né, são essas aqui que eu coloquei, também lembrando que a gente não deve decorar a conjunção. Basta a gente identificar o valor semântico que uma estabelece em relação à outra, ok? Vamos ver os exemplos. É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Então, se eu dividir o período, ó, dividir o período, onde aparece a conjunção aparece aqui. Então, eu já sei que essa aqui é a oração subordinada e essa aqui é a oração principal. Qual é a relação de sentido que ela estabelece? Eu digo que é tão desgastante correr atrás da mesma forma como ficar esperando, ou seja, é igual ficar esperando. Então, essa conjunção aqui estabelece uma relação de comparação. O conectivo, então, me permitiu classificar como oração comparativa. Vamos ver esse outro exemplo. Ele agia com discrição, bem como eu. Bem, nas orações subordinadas comparativas, geralmente, a oração, o verbo da oração subordinada, ele geralmente aparece omitido. Por quê? Porque é o mesmo verbo que aparece na principal. Então, para não haver repetição de termos verbais, é comum
nós encontrarmos nas comparativas a oração omitida, ou seja, o verbo ele não aparece, mas fica facilmente subentendido aqui, que eu leio, ó, ele agia com discrição, bem como eu agia. Repara que o verbo é o mesmo, só que eu omiti ele propositalmente aqui. A conjunção que aparece é bem como, então já sei que essa oração aqui é subordinada e essa é a principal. E o conectivo bem como estabelece relação de comparação. As orações consecutivas, elas vão estabelecer relação de consequência em relação a algum fato da oração principal. Bem, é importante a gente ficar atento na classificação das consecutivas, porque geralmente na oração principal aparece uma causa. Então o aluno fica na dúvida entre classificar se ela é uma oração causal, se ela é uma oração consecutiva. Qual é a dica? A dica é o conectivo. Onde apareceu o conectivo é que você tem que classificar. Se eu tenho uma oração consecutiva que estabelece relação de consequência, é claro que eu tenho uma causa, né? Relação de causa e consequência. Então eu vou ter duas classificações? Não. Onde apareceu o conectivo é que eu vou determinar. Vamos ver isso nos exemplos. As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Bem, se você ler essa frase, você vai perceber uma relação de causa e consequência. Ou seja, a torcida gritou. Consequência disso, ficou rouca. Então você vê que tem uma relação de causa e consequência. Como eu tenho as duas classificações, a oração pode ser causal ou consecutiva, como é que eu vou diferenciar se essa aqui é causal ou consecutiva? Onde tiver o conectivo. Então eu divido o período, o conectivo apareceu aqui. Se essa é a causa e essa é a consequência, automaticamente eu vou chamar essa aqui de oração principal e essa aqui de subordinada. Então, olha só. Essa é principal, descartei ela ser causal. Por quê? Porque onde apareceu o conectivo, apareceu dentro da oração que estabelecia a relação de consequência. Logo, ela só pode ser consecutiva. Ok? Outro exemplo. Mariana desistiu de ser perfeita, de modo que acabou sendo feliz. Repara, havia uma causa e uma consequência. O que eu vou fazer? Dividir o período. Dividir o período. Onde está o conectivo? De modo que, bem, se essa aqui era a causa e essa aqui era a consequência, onde apareceu o conectivo, apareceu na consequência. Então eu vou classificar a oração subordinada consecutiva. E a oração que não tem conectivo eu vou chamar de principal. Ué, mas ela não tem relação de causa? Essa não tem relação de consequência? Sim, mas eu só posso classificar uma. Embora exista as orações causais, né, que estabelecem relação de causa, o conectivo não apareceu aqui. Se ele não apareceu na causa, é porque ele é principal. O conectivo está aqui. Então eu vou classificar a oração que aparece o conectivo. Se aqui estabeleceu uma ideia de consequência, ela só pode ser consecutiva.